Olá, bora falar de um assunto fundamental? Já pensou que toda língua é, no fundo, uma grande construção? Pois é, e hoje a gente vai explorar os verdadeiros alicerces dessa estrutura toda. Os substantivos. Eles são os tijolos, as vigas, a arquitetura que dá forma e sentido para tudo que a gente quer dizer. Para começar, um pequeno desafio. Dá uma olhada nessas palavras: mulher, Paris, saudade e pombo-correio. O que será que elas têm em comum? A resposta é a estrela do nosso papo de hoje. Todas são substantivos. E o superpoder delas é justamente esse: dar nome a absolutamente tudo que existe, que a gente vê e até o que a gente só sente. Olha só o nosso plano de construção de hoje. A gente começa pela fundação, claro. Depois passa pelos diferentes tipos de tijolos, vê como eles se adaptam, encaram umas estruturas mais complexas, tipo os plurais compostos, e para fechar, a gente dá aquele acabamento fino que bota emoção na linguagem. Preparados? Vamos lá! Então, nosso primeiro ponto, o alicerce da linguagem. Para entender qualquer arquitetura, a gente tem que começar definindo os blocos de construção, né? Afinal, o que é, na essência, um substantivo? De um jeito bem direto, o substantivo é a etiqueta que a gente cola em tudo. Pessoas, objetos, sentimentos, lugares. É a palavra que dá nome ao mundo. E o mais legal é que essa palavra não é fixa, não é rígida, ela é variável. O que isso quer dizer? Que ela se transforma, se adapta para indicar se é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural e até para expressar tamanho ou afeto. Beleza, segundo ponto. Tipos de nomes. Agora que a gente já sabe o que são os blocos, vamos ver que eles não são todos iguais. Existem diferentes projetos de substantivos, sabe? Cada um com uma função bem específica na construção da frase. Esse mapa aqui mostra as categorias principais. Tem palavras que dão origem a outras, como pedra, que gera pedreiro, e palavras formadas por uma ou mais partes, tipo pombo e pombo-correio. Mas a distinção que eu acho mais fascinante é essa entre concreto e abstrato. Pensa bem, uma fada, mesmo sendo imaginária, tem uma existência própria na nossa mente e a gente consegue visualizar. Agora, coragem. Coragem não existe sozinha flutuando por aí. Ela precisa de alguém para existir, para ser sentida. É um conceito que vive dentro de um ser. Bem profundo, né? Vamos para o nosso terceiro capítulo, as várias formas do nome. Lembra que a gente falou que os substantivos são variáveis? Então, agora vamos ver isso acontecendo na prática. A primeira grande transformação é a de gênero. Como é que uma palavra se molda para indicar o masculino e o feminino? Basicamente, a divisão é bem simples. De um lado temos os substantivos biformes. Bi, de dois, ou seja, duas formas que mudam para cada gênero. Fácil, lobo e loba. Do outro lado, os uniformes, uni, de um, que usam a mesmíssima palavra para os dois gêneros, como estudante. Nesses casos, a gente precisa de uma pista extra para saber de quem estamos falando. E mergulhando nesses uniformes, a gente encontra três tipos. Primeiro, os epicenos, que são usados para animais. A gente adiciona macho ou fêmea para especificar, tipo a cobra macho. Depois, os sobrecomuns, que se referem a pessoas com uma única forma e um único gênero gramatical, como a criança ou o cônjuge, não importa o sexo da pessoa. E por fim, os comuns de dois gêneros, que são bem espertos. A palavra não muda, mas o artigo que vem antes dela entrega tudo. O chefe, a chefe. E agora o quarto ponto, o plural composto. Chegamos num desafio que muita gente considera um quebra-cabeça na nossa construção. Como é que a gente coloca no plural palavras que são formadas por mais de um termo? Parece complicado, eu sei, mas existe uma lógica muito elegante por trás disso tudo. E a chave para desvendar esse mistério está nessa regra de ouro. Parece um trava-línguas, mas é simplesmente genial. Quem varia, varia. Quem não varia, não varia. Qual é a lógica? Simples. Se a palavra pertence a uma classe que normalmente vai para o plural, tipo um substantivo, ela varia. Se ela pertence a uma classe que não costuma mudar, tipo um verbo, ela fica quietinha, intacta. Olha só como regra funciona na prática. Pega couve-flor. São dois substantivos e substantivo é uma classe que varia, então os dois vão para o plural. Couves-flores. Agora beija-flor. Beija é um verbo, e verbo não varia. Só flor, que é substantivo, vai para o plural. Beija-flores. E em alto-falante? Alto aqui é invariável, então só falante muda. Alto-falantes. É uma lógica muito consistente quando a gente para pensar. Mas é claro, toda boa regra tem seus casos especiais. Se tiver uma preposição no meio, como em pé de moleque, só a primeira palavra vai para o plural. Pés de moleque. O caso do guarda é um exemplo fantástico da regra em ação. Se guarda é o verbo de guardar, ele não varia. Então temos guarda-chuvas.
Mas se guarda é o substantivo que nomeia a profissão, a pessoa, aí ele varia sim, guardas noturnos. E um detalhe curioso, em casos como pombo-correio, onde o segundo termo especifica o primeiro, tanto pombos-correio quanto pombos-correios são aceitos hoje em dia. E, finalmente, nosso quinto e último ponto, a força do grau. Chegamos no acabamento da nossa construção. O grau do substantivo é o que dá a decoração final, o toque pessoal. É o que injeta sentimento, intenção e um monte de nuances numa simples palavra. Esse exemplo aqui é perfeito para mostrar o poder disso. Quando a gente lê padreco, o sufixo eco não está ali para dizer que o padre é pequeno. De jeito nenhum. Ele carrega uma intenção clara de desprezo, de depreciação. Isso prova que essa flexão vai muito, mas muito além de só indicar grande ou pequeno. E aqui a gente vê que o grão é uma ferramenta de 2 gumes. A mesma técnica pode construir ou pode destruir. Cachorrinho é por afeto, carrão é admiração, mas queridinho, dependendo do tom de voz, vira por ironia. E sabichão, gentalha, aí já é abertamente depreciativo. A intenção por trás, o valor discursivo, muda completamente o sentido da palavra. No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Que dominar a arquitetura dos substantivos não é só sobre decorar regrinhas de gramática. É sobre ter as ferramentas certas para construir um pensamento mais claro, uma comunicação mais precisa, é saber escolher o tijolo exato para a parede que se quer erguer. E só para deixar uma última peça solta no ar, e se a gente pegar uma palavra que não nasceu substantivo, tipo um verbo, e transformar ela num substantivo? Quando alguém diz o fazer é importante, o que está acontecendo aí? Isso mostra como a arquitetura da língua é uma coisa viva que está sempre se adaptando. Mas essa já é uma outra construção, quem sabe para um próximo encontro.